Querido ouvinte da palavra de Deus, estou aqui com o irmão para ele contar o testemunho dele. Para ouvinte, esse testemunho é forte. Esse testemunho é forte. Por que é forte? Porque é um testemunho que eu não coloquei a mão sobre a cabeça dele. É um testemunho de Balar, porque eu não coloquei a mão sobre a cabeça dele. Isso foi pela fé. A fé. Vai falar aí. Estava com um cobreiro, né, que nada curava. Já vinha um mês já. Comprei pomada, né, resolvi passar remédio. Aí peguei, fiquei na casa do irmão. E pedi ele, ver se ele podia me orar, mas ele nem chegou a me orar não, entendeu? Aí no outro dia mesmo, graças a Deus, eu amanheci curado. Irmãos, ele esteve aqui com um cobreiro muito forte, que ele está falando, começando com toda a boca dele. Não é a minha, é a ele que está falando. Então, se for mentira, é dele. Mas ele não vai tragar mentira. Né? Então, ele mesmo está falando, não é eu. Então, ele estava com um cobreiro muito forte na perna. Então, ele falou que tinha mês que estava tomando remédio. E nada resolvia o problema dele. Então, ele bateu aqui na porta da minha casa, que é até a cozinha. Ele virou e falou comigo, você pode fazer uma oração para mim? Amanhã eu vou vir. Quando foi no outro, encontrei com ele, ele falou, eu não fui, porque já estava seco. Ouvinte, irmão, você que está ouvindo essa palavra, vê se uma enfermidade tem como curar de um dia para o outro. É só o poder de Jesus, irmão. É só o poder de Jesus. Porque uma enfermidade leva até mês para poder ser curado através de remédio. Ele estava enfermo, um cobreiro, e teve de solar ele. Ele chegou na minha casa, não toquei nele, não fiz uma oração. Ele no outro dia já amanheceu seco. Amanheceu seco, irmão? Amanheceu. Sequinho. Com coisa que não tinha nada mais. Nada mais. Aí, ouvinte, não tinha nada mais, gente. Ele só entrou na minha casa. Mas, ouvinte, Pedro, a Bíblia fala que até a sombra de Pedro curava os enfermos. Até a sombra de Pedro curava os enfermos. Não precisava de ser tocado, não. A sombra dele curava enfermo. Então isso cumpre até dia de hoje. Se a pessoa que é pregador, a pessoa que está com comunhão com Deus, a pessoa que não faz coisa errada e que só faz as coisas que Deus obedece, então só dele entrar dentro da minha casa, ele foi curado. Não precisou de tocar a mão na cabeça dele. Só ele entrar dentro da minha casa vai cumprir aonde que estava Pedro, 1000 anos atrás. A Bíblia fala que sombra de Pedro curava os enfermos, porque ele era obediente à palavra de Deus. Então não gastou, ele só entrou dentro da minha casa e ele foi curado. No outro dia já não tinha enfermidade, porque essa casa aqui é abençoada. Porque onde que tem um céu de Deus abençoado, a casa é abençoada, os anjos estão e Jesus também está. Então o próprio Jesus curou ele sem orar e sem fazer nada. Igual Pedro. Pedro passava, a sombra era curado. O que aconteceu mais com você, irmão? Tem mais coisa? Tem mais outra coisa. É que eu fui trabalhar, eu trabalho de madrugada na rua e nesse dia minha bicicleta foi roubada. Eu deixei para trabalhar, minha bicicleta foi roubada, entendeu? Aí fiquei doido, porque a bicicleta nem minha era, minha esposa, né? Aí eu falei, eu vou no irmão, talvez tenha uma solução para poder me dar, entendeu? Aí cheguei, conversei com você, e no outro dia, graças a Deus, a bicicleta apareceu. Palavra, amigo ouvinte, bicicleta, roubo, você não encontra, é difícil. Porque tem que conservar que Itamaraty, só uma bicicleta ninguém encontra. Só uma coisa e ninguém encontra. Porque na mesma hora já passou para outro, é difícil de encontrar. Ele chegou aqui perguntando para mim se eu faço de vinho. Falei, de vinho eu não faço. Eu só peço a Deus e Deus faz. E que eu foi roubado uma bicicleta minha. Eu falei, eu vou entregar na mão de Deus que você vai encontrar a bicicleta.
Quando foi no outro dia, Deus mostrou ele aonde estava a bicicleta dele. Levou ele, o Deus que eu sirvo, levou ele aonde estava a bicicleta dele. Ele mesmo achou que Deus levou. Caminhou ele aonde estava a bicicleta dele. É algo que as pessoas às vezes não acreditam. Mas só quem tem fé que acredita o que ele está falando aqui. É só quem tem fé. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está ouvindo essa palavra, se você tem fé, você resolve montanha. Você vai ser igualzinha àquela viúva. Ela não tinha nada. O único que ela tinha era um tostão que não valia nada. Contra aqueles homens que tinham muito dinheiro, chegavam até Jesus e depositava. E aquela mulher, muita fé que ela tinha, coitada. Ela não tinha nada, uma moedinha. Ela depositou aquela moedinha nos pés de Jesus. A maior bênção que ela teve na vida foi transmitida na vida dela. Porque ela levou a única coisa que ela tinha para Jesus. E ela foi multiplicada. Os outros levou porque estava sobrando. Ela levou o único que ela tinha. Isso é a fé. Isso é a fé. A fé revolve montanha. Então, ele teve fé. E veio até ali. E Deus curou e mostrou ele onde estava a bicicleta. Eu termino por aqui com a paz do Senhor Jesus. E com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor